Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He knows the supernatural. For years ago, they found the Spirit of God in Him. Disse, ele conhece o sobrenatural, pois anos atrás eles encontraram o Espírito de Deus nele. And He had an excellent spirit. E ele tinha um espírito excelente. He could interpret dreams. He saw visions. And every one of them was just exactly right. Ele podia interpretar sonhos, ele via visões, e cada uma delas era exatamente correta. So don't be troubled. Então não se preocupem, Just give me a few minutes and I'll get Him here. simplesmente deem-me alguns minutos e eu o trarei até aqui. There'll be one day you'll call on Him. Chegará o dia em que você o chamará. You might not have no room for Him in your house. Talvez você não tenha acomodações para ele em sua casa. You're too busy watching television, playing cards, drinking beer, attending rock and roll parties. Você está muito ocupado assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, participando de festas de rock and roll. But there's one time you're going to call on Him. Mas chegará a hora em que você chamará por ele. That's right. É certo. And so Daniel was brought in. Então Daniel foi trazido. And as he was brought in, E quando ele foi trazido, a preacher of righteousness, a man of God. um pregador de justiça, um homem de Deus. I couldn't imagine a man of God living in such a place as that unless he had called out against it. Eu não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em um lugar como aquele, a não ser que ele tenha clamado contra aquilo. But you see, the king had paid no attention to it. That's the reason he was in the condition that he was in. Mas vê você, o rei não havia prestado nenhuma atenção àquilo. Esta é a razão pela qual ele ficou na condição que estava. And they brought Daniel, and he said, "Why can't your popes and doctors interpret for you?" E eles trouxeram Daniel e ele disse, o que os seus papas e doutores interpretaram para ti? They had nothing to interpret with. Eles não tinham nada para interpretar. So then what taking place? Então o que aconteceu? Daniel said, "Oh, Belteshazzar, you know all these things." Daniel disse, oh Belsazar, você sabia todas estas coisas. They're not hid from you. Elas não estão escondidas de ti. And I say to America, E eu digo para a América, I wish I could make them at this minute hear my voice. eu gostaria neste momento de fazê-los ouvir a minha voz. You're not ignorant to all these things. Vocês não são ignorantes quanto a estas coisas. As the nations before has sinned and done what we have done, we are weighed in the balance and found wanting. Como as nações antes haviam pecado e feito o que temos feito, fomos pesados na balança e achados culpados. What happened to France
O que aconteceu com a França? What happened to Germany? O que aconteceu com a Alemanha? What happened to the other nations who went wine, women, and big time? O que aconteceu com as outras nações que foram se divertir com vinho, mulheres? It always comes out that way, and we're not immune from judgment. Isto sempre termina desta maneira, e não estamos imunes ao juízo. God is just. Deus é justo. And He said, your father, how God made him a great nation, but he forgot it. E ele disse, o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disto. And he'd done the same things that you're doing, and God turned him into a wild beast. E ele fez as mesmas coisas que você está fazendo, e Deus o transformou em uma besta selvagem. Said, you're aware of these things, and then you take his holy vessels and make fun of them. Disse, você está ciente destas coisas, e então você tomou seus vasos santos e os criticou. Notice, Observe, he said, the writing has been set on the wall, and this time your kingdom is numbered. ele disse, a escritura foi colocada na parede, e nesta hora o teu reino está cortado. In other words, looky here, fella, your days are numbered. Em outras palavras, olha aqui, camarada, os seus dias estão contados. Your kingdom is taken from you and give over to another nation, a brutal, godless nation. O teu reino será tirado de ti e dado a outra nação, uma nação cruel e ímpia, One that's as bad as they are. uma que é tão ruim quanto pode ser. God makes sin fight sin. Deus faz com que o pecado lute com o pecado. I wonder today, Eu admiro hoje, right at that same time, may I say first, when he was standing there watching that writing on the wall, bem, aquela mesma hora, deixe-me dizer primeiro, quando ele estava ali de pé, observando aquela escritura na parede, little did he know that right under the gates, right then, the guards had been killed. mal sabia ele que nas portas, naquele momento, os soldados haviam morrido. And the soldiers were in the streets, slaying the palace guards. E os soldados estavam nas ruas, matando os guardas do palácio. They were on the steps. Eles estavam nas escadas. And those women standing there, away from their babies, away from their husbands, and husbands from their wives, all jumped up. E aquelas mulheres ali de pé, longe de seus bebês, longe de seus esposos, e os esposos das esposas, todos bêbados, Listen to some kind of a modern dance and carry on. ouvindo algum tipo de dança moderna, se comportando daquela forma. And the soldiers was on the steps. E os soldados estavam nas escadas. And in a few minutes, the king would be cut down. Em poucos minutos o rei seria executado. All that drunken bunch of men would be cut down by an atheistic, devil-possessed nation. Toda aquela nação ímpia, possessa pelo diabo. And the women would have their clothes stripped off of them, young girls and all, and ravished in the street. E as mulheres teriam suas roupas rasgadas, jovens e todas, e seriam desonradas na rua. Then picked up by the heels and burst their heads around the walls. Então seriam pegas pelos altos e arrebentariam suas cabeças nas muralhas. Chop them open after they had lived with them in lust. E abririam cortando-as em pedaços depois de terem vivido com elas em concupiscência. Mad, drunken soldiers. Aqueles soldados loucos, bêbados, It was at the door, for they were weighed in the balance and found wanting. estavam à porta, pois eles haviam sido pesados em balança e haviam sido achados culpados. And I wonder today, and all of our modern going on, all the laughing and making fun of healing services, E eu gostaria de saber, hoje, em todas as nossas atividades modernas, todas risadas e críticas dos cultos de cura, laughing and making fun of the church of the living God, and going on as the Bible said they would do. rindo e criticando da igreja do Deus vivo, e seguindo adiante como a Bíblia diz que eles fariam, Heady, high-minded, having a form of godliness but denying the power thereof.
obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. I wonder in this day, when we think we're so secured, Eu gostaria de saber deste dia, quando pensamos que estamos tão seguros, and all of a sudden we find out that Russia is 5 years ahead of us in science. e de repente nós descobrirmos que a Rússia está 5 anos à nossa frente na ciência. We've been to too many parties. Nós já fomos em muitas festas, We've weighed too much in sin. já vadiamos muito no pecado. The church is so asleep, it don't care for prayer meetings no more. A igreja está tão adormecida que ela não importa mais com as reuniões de oração. They're unconcerned. Eles estão indiferentes. They too put a voice in against the real true spirit of the living God. Eles realmente levantam a voz contra o verdadeiro e real Espírito do Deus vivo. They won't have them. Eles não o querem. They're so denominational, so dressed up. Eles estão tão denominados, tão bem vestidos. They have no time for prayer meetings. Eles não têm nenhum tempo para as reuniões de oração. They're at televisions and picture shows and gadding around on their drunken parties and things. Eles estão nas televisões e nos filmes e vagueando por aí nas festas de bêbados e coisas. That's true. Isto é verdade. That may sound old-fashioned, but it's what the nation needs today. Isto pode soar antiquado, mas é o que a nação precisa hoje. There's too much sissing around with the gospel with rubber gloves on. Há muitas coisinhas com o evangelho por aí, com luvas de borracha. And it's got to be handled bare-handed by the Holy Spirit. Isto tem que ser segurado com as mãos livres através do Espírito Santo. Truly. Realmente, Billy Graham said about a week or two ago in one of his messages, Billy Graham disse cerca de uma semana ou duas atrás em uma de suas mensagens, said this nation can become a satellite to Russia anytime Russia desires. disse, esta nação pode se tornar um satélite para a Rússia qualquer tempo que a Rússia desejar. Where are we at? Onde estamos nós? You'll buy Elvis Presley's records and stay home from church to hear We Love Susie one of these days. Você comprará os discos de Elvis Presley e ficará em casa em vez de ir à igreja para ouvir. Nós amamos Susi em um desses dias. You're weighed in the balance and found wanting. Você é pesado em balança e achado culpado. What's happened? O que aconteceu? There's a handwriting on the wall. Há uma escritura na parede. The Russians put up a Sputnik that we can control nothing about it, 500 miles off of the earth. Os russos colocaram Sputnik, que não podemos controlar com nada, 500 milhas fora da Terra. And could put a half a dozen of them over the United States in the next 30 minutes and call in and say surrender or be a bunch of ashes in a few minutes. E poderiam colocar meia dúzia deles através de todos os Estados Unidos nos próximos 30 minutos. E chamarem e dizerem, rendam em poucos minutos, se transformarão num punhado de cinzas. They can do it. Eles podem fazer isto. There isn't nothing that we can do to stop them. Não há nada que possamos fazer para barrá-los. It's in their hands, a bloodless, heartless, ungodly communist. Está em suas mãos, comunistas ímpios, cruéis, sem coração. That's what God uses to make sin come to light. Isto é o que Deus usa para fazer com que o pecado venha à luz. Certainly is. Certamente é. If you read the Bible, Russia's got to do that according to the Revelations. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer aquilo de acordo com o Apocalipse. All right? You prophecy teachers might differ from that, but just wait till it's over. Está bem? Seus mestres de profecia podem divergir naquilo, mas simplesmente espere até que isto termine. Russia is put here for that very purpose. A Rússia é colocada aqui para aquele próprio propósito. The Bible said so. Assim diz a Bíblia. Now, here she is with a Sputnik. Agora aqui está ela com o Sputnik. We tried to fire one the other night. We thought we was going to do just as much as they did. Nós tentamos lançar outra noite, pensando que faríamos exatamente como eles fizeram. Rose 3 foot off the ground and fizzled out.
Ele levantou uns 3 pés do chão e fracassou. Too much rock and roll and sin. Muito rock and roll e pecado. We're weighed in the balance and found wanting. Fomos pesados na balança e fomos encontrados culpados. God be merciful. Deus tenha misericórdia. What are we going to do? O que faremos? What would happen if they'd send those Sputniks up with those missiles and say, surrender or become a pile of dust in 5 minutes? O que aconteceria se eles enviassem aqueles Sputniks para cima com aqueles mísseis e dissessem, rendam-se, ou se transformarão em um punhado de cinza em 5 minutos? Of course our government, to save life, would surrender. Naturalmente, nosso governo, para salvar vidas, se renderia. That's the only thing they could do. Esta é a única coisa que eles podem fazer. Then what would happen to some of you Americans, all of us in here? Então o que aconteceria com alguns de vocês, americanos? Todos nós aqui. Not here, but I mean nationally speaking. Não aqui, mas quero dizer nacionalmente falando? Nationally speaking. Nacionalmente falando. You little smart alecks of girls that run along with your little lips painted up like some kind of a rosebud. Vocês sabichões, moças que saem por aí com suas boquinhas pintadas como algum tipo de botão de rosa. And would laugh at a preacher on the corner preaching the gospel. E riem do pregador na esquina, pregando o evangelho. And you little teenager that think you got more gumption and you got intelligence to control. E vocês adolescentes que pensam que tem mais presença de espírito do que inteligência para controlar. What's going to happen to you, Papa, that sits home at night with Mama and watches the television while Junior's in the hot rod and Sister's down at the canteen somewhere and she's down there doing a rock and roll? O que vai acontecer com vocês, pais, que ficam em casa à noite assistindo televisão, enquanto seu filho está em seu carro envenenado? E a irmãzinha está num barzinho em algum lugar e já está ali praticando seu rock and roll. And you're watching the television and making fun of the gospel. E você fica assistindo televisão e criticando o evangelho? What's going to happen to you, church member? Oh, o que vai acontecer com você, membro de igreja? What's going to be your outcome? Qual será o seu resultado? You may have your name on every book or the biggest church in the city. Você pode ter o seu nome em cada livro, ou a maior igreja da cidade. But unless you're under the security of the blood of the Lord Jesus, you'll perish with those who will perish. There's no hope for you. Mas a não ser que você esteja sob a segurança do sangue do Senhor Jesus, você perecerá com aqueles que perecerão. Não há nenhuma esperança para você. What's going to happen? O que vai acontecer? There's a Sputnik up there. Há um Sputnik lá em cima. And what would happen? E o que aconteceria? The nation would surrender, of course. A nação renderia naturalmente. That's the only decent thing the government could do. Esta é a única coisa decente que o governo poderia fazer. Then what happens? Então o que acontece? Wave after wave of shiploads of soldiers. Ondas após ondas de navios carregados de soldados. Wave after wave of airplanes would land in this nation. Os aviões um atrás do outro desceriam nesta nação. The women would be ravished in the streets. Então as mulheres seriam violadas nas ruas. What would you do? O que você faria? It belongs to them. Isto pertence a eles. Kicked out of your home, they'll take it over. Chutados de sua casa, eles tomariam conta. What'll happen to you young girls and you young men and all of you at that time? O que acontecerá com vocês, moças, e vocês, rapazes, e todos vocês naquela hora? Sin has to be paid for. O pecado tem que ser pago. No matter what nation it is or who it is that does it individually, our nation, it's going to be paid for. Não importa que nação seja quem for, aquilo faz isto. Individualmente, ou a nação terá que pagar por isto. And a bunch of brutal, ungodly, whiskered-jawed, communistic soldiers would grab your wives and ravish them, your young girls. E um grupo de soldados comunistas selvagens, ímpios, barbudos, agarrarão suas esposas e as violarão. Vocês, mocinhas,
and you'd stand and like it. E se colocaria de pé e gostaria daquilo. There's nothing you can do about it. Não há nada que você pode fazer a respeito disso. What causes that? O que causa aquilo? Because you have listened to such stuff as these television programs on rock and roll and sin, and some cold formal preacher not able to interpret the supernatural. É porque você tem ouvido as tais coisas, como esses programas de televisão, de rock and roll e pecado, e algum pregador formal não é capaz de interpretar o sobrenatural. The handwriting's on the wall. A escritura está na parede. Isto é correto. We were weighed in the balance and found wanting. E fomos pesados na balança e fomos encontrados em falta. When could that take place? Quando poderia aquilo acontecer? Before daylight in the morning. Antes da luz do dia de amanhã. Who's going to stop it? Quem vai parar isto? Try. Tente isto. The Bible says it'll happen. A Bíblia diz que isto acontecerá. Well, let me tell you, that'll never touch the church of the living God. Mas deixe-me lhe dizer, aquilo nunca tocará na igreja do Deus vivo. We'll be gone by that time. Neste tempo já teremos partido. So, friend, listen. Então, amigo, ouça. If that thing is so close and we see the handwriting on the wall, there's nothing can stop this thing from happening now. Se aquela coisa está tão perto e vemos a escritura na parede, não há nada que possa impedir esta coisa de acontecer agora. America's been preached to. Já foi pregado para a América. The supernatural's been done, and continually they wade right on over the top of it. O sobrenatural já foi feito e continuamente eles passam por cima disso. Go to a country somewhere and hold a revival and have 40 converts in a week and go back in 6 weeks you don't have 4. Vá a um país em alguma parte, tenha um reavivamento e tenha 40 convertidos numa semana. E volte depois 6 semanas, você não terá 4. The old pond has been saying dry. A velha lagoa tem se esvaziado com a rede. God just has so many He's elected. Deus tem muito de seus eleitos. And when the last one's in, that closes the door, and it's over. E quando o último entrar, a porta será fechada, está tudo terminado. Then there's nothing left but judgment when mercy has been spurned. Então não há nada a sobrar a não ser julgamento quando a misericórdia é rejeitada. Here we are at the end of the road. E aqui estamos no fim do caminho. The supernatural's being done. O sobrenatural foi feito. It's been laughed at and made fun of. Ele foi criticado e riram dele. And the last thing, God has come in His own power and His own beloved Son to work through His church, and they say it's spiritualism or the devil. E a última coisa, Deus veio em seu próprio poder, em seu próprio Filho amado, para operar através da sua igreja. E eles dizem que isto é espiritismo, ou o diabo. What else can be left but judgment? O que mais pode restar a não ser julgamento? And here's a handwriting on the wall. E aqui está a escritura na parede. But if that is that close, and any teacher knows that the church goes in the rapture before the tribulation sets in. Mas se aquilo está tão perto, e qualquer mestre sabe que a igreja entra no rapto antes da tribulação chegar. So if that is that close could happen before morning, what about the rapture? Então, se aquilo está tão perto assim, poderia acontecer antes do amanhecer. E o rapto, então? It's closer than that. Está mais próximo do que aquilo. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, bendito seja o nome do Senhor. The coming of the Lord is at hand. A vinda do Senhor está à mão. The writing is written, and it is written in the Bible, and we're living to see it. A Escritura está escrita, e ela está escrita na Bíblia, e estamos vivendo para ver isto. Will you, by the persuasion of my voice, receive Jesus Christ this hour? Receberá você através da persuasão da minha voz
Jesus Cristo nesta hora? Repent and be baptized, said Peter. Arrependei e seja batizado, disse Pedro. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Cada de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. For the promises to you and to your children, and to them it's far off. Pois a promessa é para vós, e para os vossos filhos, e para aqueles que estão longe. For there's not another name given under heaven among men whereby ye must be saved. Pois não há outro nome sob o céu dado entre os homens, no qual podemos ser salvos. Unless you're Christ. A não ser que vocês sejam cristãos. You can be Methodist, Baptist, Pentecostal, Nazarene, Catholic. You're lost until you become of Christ. Você poderia ser metodista, batista, pentecostal, nazareno, católico. Vocês estão perdidos até que se tornem cristãos. And Christ comes into you. It's the new birth by the Holy Spirit. E Cristo entra em você. É o novo nascimento através do Espírito Santo. Receive Him tonight while we pray. Receba-o nesta noite enquanto oramos. With your heads bowed. Com vossas cabeças inclinadas. I just wonder this. How many in here that knows if this great thing would happen? Eu simplesmente gostaria de saber isto. Quantos aqui sabem que esta grande coisa aconteceria? You may go to bed tonight with your wife, and in the morning she'll be gone. Você ir para a cama nesta noite com sua esposa e de manhã ela terá desaparecido. You, father and mother, may kiss your little ones to sleep tonight. And tomorrow morning the little bed be empty. Você, pai e mãe, podem beijar os seus pequeninos para dormir nesta noite e amanhã de manhã a caminha estar vazia. And you run down the street to find out what happened to Mrs. Jones. She's gone too. E você descerá à rua para descobrir o que aconteceu com a senhora Jones. Ela terá desaparecido também. The rapture is at hand. The Bible is plainly given. O rapto está à mão. A Bíblia tem mostrado claramente. And in this meeting, while you have the chances as men of intelligence and women of intelligence. E nesta reunião, quando você tiver chance, simplesmente como homem de inteligência e mulheres de inteligência, why don't you heed to that call in your heart and say, Lord God, fill me with that eternal life? Porque você não atende aquele chamado em seu coração e diz, Senhor Deus, encha-me da vida eterna. Because if your spirit is still an intellectual conception, you're earthbound. Porque se o seu espírito ainda é uma conexão intelectual, você está destinado à terra. But the Spirit of God that come out of heaven comes into your heart and gives you the Holy Spirit in you. Mas o Espírito de Deus que veio do céu entra no seu coração e te dá o Espírito Santo em você. When the tribulation comes, the Spirit, Holy Spirit, goes back to its maker and you go with it. Quando a tribulação chegar, o Espírito Santo volta ao seu construtor e você vai com ele. No matter how religious you are, it won't go unless there's something in there to take you. Não importa o quão religioso você é, isto não vai a não ser que haja algo ali para te levar. How many tonight? This great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and He lives. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives.
And the trumpet of the Lord shall sound, and time